olá, bom dia, né? Ainda é 11 horas da manhã, né? Então, bom dia. Vamos fazer a nossa live de hoje, né? Sobre a sensação de que falta alguma coisa e a gente não sabe o que que é, né? É bem aquela sensação, assim, às vezes de... Ai, meu Deus, eu tô sentindo um vazio, tô sentindo uma coisa, é uma falta e eu não sei o que que é. Você já sentiu isso? Então, vamos esperar uns segundinhos aí o pessoal chegar e nós vamos falar sobre isso, certo? Numa sexta-feira, né? Terça tem feriado, não sei se alguém vai fazer feriado, tô com essa dúvida. Mas vamos falar sobre o finalzinho do signo de Áries também, vamos introduzir isso, né? Já que nós vamos ingressar no signo de Touro, vamos mudar a vibração do momento. O período de Áries, né? Esse mês regido por Áries, é bom a gente refletir um pouquinho. É um período onde a gente começa coisas novas, onde a gente tem uma energia muito forte, assim, uma energia de potencial, né? A vontade de fazer, nem, às vezes não sabe o que. Às vezes a gente tem a sensação de aquela coisa assim, ter com uma vontade, eu quero fazer, quero me movimentar, eu quero começar, né? É bem o nosso começo de ano, né? Então, é essa energia. Depois a gente entra no período de Touro, que é o período da gente cultivar, né? Porque bem essa coisa da astrologia, sabe, ela sempre foi vinculada aos ciclos da natureza, né? Então, na realidade, o período de Áries, Touro e Gêmeos estava vinculado à primavera, né? No outro hemisfério. Então, o momento do Áries é aquele começo da primavera, né? Aquele começo, assim, da beleza, do potencial, da energia, né? Das flores se abrindo, dos animais saindo, né? Da época do acasalamento, né? E a época de Touro é a época da plantação da agricultura, né? Onde a gente prepara o chão, prepara as coisas para conseguir produzir para o futuro, certo? Então, vamos falar sobre falta de algo que não sei o que é. Então, para falar sobre isso, a gente tem que falar sobre vários assuntos. Então, primeiro sobre falta, sobre carência e sobre vazio, tá? Então, às vezes é uma sensação assim, ó, você tá lá, sei lá, fazendo alguma atividade e daqui a pouco você sente uma coisa, assim, uma coisa que você não consegue identificar, que parece que falta alguma coisa, né? E aí isso é um sentimento que às vezes pode virar numa angústia, num vazio, numa possibilidade de não saber o que buscar, né? Tipo assim, o que vai preencher essa falta, né? Então, essa falta, ela pode ter vários âmbitos, né? Pode ser uma falta física, ou uma carência física, ou uma carência metafísica, né? Então, a gente pode falar de uma falta, e a falta é uma carência, né? E uma carência, ela não necessariamente é uma carência afetiva, né? Mas uma falta é uma carência. E uma carência ela pode ser física ou metafísica. O que quer dizer isso? Uma falta física está relacionado com sentidos, né? Então, uma falta, sei lá, de água, uma falta de alimentação, uma falta de alguma coisa nesse sentido. E também emoções têm a ver com uma falta física, porque toda emoção nos gera um sentimento, né? Então, eu posso ter uma falta física, sei lá, uma falta de alimento, uma falta de vitamina, uma falta de mineral, uma falta de água, né, uma desidratação, como eu posso ter uma falta emocional, né, uma tristeza, uma saudade, ter vivenciado uma perda, né, a falta de alguém, né, como eu posso ter uma falta, uma carência metafísica. Metafísica é quando eu sinto uma falta que não é de alguém, não é de uma pessoa, de uma relação, e não é uma falta física, é uma falta que é muito vinculada com uma falta de algo metafísico, além do físico, né? Então pode ser uma falta de uma conexão com algo maior, né? Então a gente tem esses três tipos de falta. E quando a gente fala de carência, a gente pode falar muito do planeta Vênus, né? A Vênus, ela nos fala das nossas relações, dos nossos desejos, porque toda carência, ela está ligada, de certa forma, a um desejo, né? Então,
é porque a gente sente falta e deseja que algo nos complemente, né? Então, a falta, né, nessa ordem da nossa conversa, né? A falta, a carência, elas estão vinculadas ao desejo, né? Tem uma falta porque eu tenho a carência de algo e eu desejo algo para suprir a minha carência. Então, o desejo está vinculado com isso. E quando a gente fala nisso na astrologia, a gente pode falar de 3 tipos de desejo, então, para suprir a nossa carência e preencher o nosso vazio, né? A gente pode falar do planeta Vênus, porque o Vênus rege a lei da atração, né? A gente atrai o que a gente deseja, independente, e é um desejo que não é consciente, né? É um desejo, ele provém muito do nosso histórico, da nossa constituição inconsciente. A gente pode falar de uma Vênus em Touro, uma Vênus em Libra, uma Vênus em Peixes, né? Que a gente fala de domicílio, exaltação, né? E as regências naturais de Vênus, né? Por isso que são esses signos, né? Então, Vênus rege Touro e Libra, mas encontra uma exaltação, quer dizer, um a mais, um plus, né? Em Peixes. E a gente fala de 3 tipos de desejos na nossa vida. Então, 3 tipos de carências e 3 tipos de vazios, né? Primeiro, a Vênus em Touro. A Touro rege muito os 5 sentidos, né? A questão do corpo. Então, a gente pode ter uma carência, ter uma necessidade física, que, como eu falei antes, pode ser uma questão alimentar, mas como pode ser uma carência de toque, né? Ou pode ser ligado à questão do prazer físico, né? Tanto do prazer de se sentir bem num corpo, né? De ter prazer no seu próprio corpo, ou usar o corpo como um veículo de prazer, tanto com um beijo, um abraço ou mesmo uma relação sexual, né? Então, a Vênus em Touro fala assim, eu tenho uma carência, e essa carência tem muito a ver com o meu corpo, com os meus 5 sentidos, né? Eu preciso ver coisas bonitas, eu preciso ouvir coisas legais, eu preciso sentir toque, né? Eu preciso sentir sensações no meu corpo, né? Agradáveis. E aí tem a comida, a bebida, os aromas, o abraço, o beijo, o toque, isso que a gente está em época de isolamento, né? Então a gente tem vamos dizer, essa carência, esse desejo de Vênus em Touro meio restrito agora, porque a gente não pode tocar nas pessoas, né? E é interessante a gente ver que além da gente não tocar atualmente, a gente meio que se afasta, né? Tipo, fazer esse movimento em vez de fazer um movimento de aproximação. Então, a gente pode ter, por exemplo, um vazio, uma carência relacionado ao corpo físico, que é o toque, né? Então, eu preciso que alguém me toque, eu preciso dar um beijo em alguém, eu preciso de um abraço, né? Então, isso é uma necessidade que a gente tem. A gente pode ter também uma carência, uma falta de uma Vênus em Libra. Libra fala da necessidade do outro, né? Então, não é unicamente ter alguém para namorar ou ter alguém para conversar. É aquele momento da vida que a gente chega e diz assim, eu já trabalho, eu estudei, eu já construí minha vida, já sei mais ou menos o meu rumo, mas eu sinto falta que alguém complemente a minha vida, né? Então, é esse momento que a gente diz assim, parece que falta alguém para completar a minha vida. E quando a gente diz assim, falta alguém para completar a minha vida, a gente fala não necessariamente de uma pessoa, mas de uma necessidade que a gente tem, né? Então, às vezes a gente pergunta assim, por que você procura um relacionamento, né? E aí a pessoa diz assim, eu preciso de alguém que me complete, eu preciso de alguém que me faça feliz, eu preciso de alguém para admirar, eu preciso de alguém que eu goste. Então, esse tipo de relacionamento também se divide em duas formas, né? Às vezes eu me relaciono com o outro por uma falta ou uma carência minha, né? Eu gostaria de ser como aquela pessoa, ou eu gostaria de ter a vida daquela pessoa, ou gostaria de ter a realização daquela pessoa, né? Então, eu digo assim, é o desejo movido pelo ser, né? Eu gosto de ti, eu te amo se tu for realmente como eu gostaria que tu fosse, né? Então, não estamos falando de amor, não estamos falando de afeto, estamos falando de necessidade, aí vai por vazio. Então, muitas vezes eu procuro um relacionamento por um vazio, e esse vazio, ele pode ser um vazio a nível de realização pessoal.
eu acho que se eu tiver minha vida complementada por outra pessoa, eu acho que se eu seguir o rumo de uma pessoa que eu admiro, que eu acho legal, que me completa, eu vou ser mais feliz, né? Então a gente está falando de um amor ser, né? Então é um vazio da necessidade de realização pessoal, né? De ter um novo objetivo na vida, de ter um complemento. Normalmente, tipo de relação não dá certo, né? Porque qual é o verdadeiro tipo de relação? Ah, eu me relaciono contigo porque eu não preciso de ti, né? Mas eu me relaciono contigo apesar das nossas diferenças. Apesar de que eu gosto de preto, tu gosta de branco, eu gosto de dia, tu gosta de noite, né? Eu acredito em Deus, tu não acredita, né? Esse é um relacionamento envolvido por algo maior que as diferenças, né? Então, é um relacionamento que a gente fala do apesar de, né? Eu me relaciono contigo apesar da gente não gostar de nada igual, apesar da gente não ter muita coisa separada, mas existe algo maior que nos une. Esse algo maior já entra um pouquinho na questão do vazio metafísico, que é tipo, é sair daquele padrão linear, né? De ter preenchido as nossas necessidades por coisas cotidianas, por coisas do dia a dia. Chega um momento em que a gente sente que essas coisas do dia a dia não preenchem mais as nossas necessidades. Então a gente precisa dar uma subidinha, né? Ir numa direção vertical. Então a gente começa a buscar coisas mais metafísicas para preencher o nosso vazio. Então muitas vezes que você se depara com esse sentimento assim de, ah, meu Deus do céu, eu tô sentindo falta de alguma coisa, eu não sei o que é, mas é uma coisa que eu tenho lá dentro, você pode, uma das alternativas é você pode estar dizendo assim, eu preciso de alguma coisa que me complemente metafísica, além do dia a dia, além do normal. E um sentimento realmente de amor, que é esse amor que, independente das diferenças, mantém as pessoas unidas, é um tipo de fator metafísico para preencher esse vazio. Então, uma falta que você pode ter é realmente essa, a falta de algo vertical, não horizontal, algo que te ligue com algo maior do que você percebe, maior do que pode ser controlado, né? Então, uma relação de pessoas, isso independe se é relacionamento afetivo, mãe e filho, casamento, amizade, uma coisa onde as pessoas aprendem a se relacionar, apesar de todas as diferenças que elas têm, e existe algo maior que une essas pessoas, que não é a diferença, já é uma coisa que preenche o nosso vazio, né? Então, apesar de eu conviver, por exemplo, num condomínio, onde as pessoas são diferentes, cada um tem a sua mania, onde eu me incomodo com as coisas que as pessoas fazem, mas afinal de contas nós somos um condomínio, a gente vai tentar buscar o melhor para todo mundo e tentar que todo mundo fique bem. Isso é um sentimento além do cotidiano, do físico. Isso também preenche vazio, certo? Então, continuando nas nossas Vênus, né? Passamos pela Vênus em Touro e nós temos essa Vênus em Libra, que busca na relação um complemento, né? E esse complemento, como eu comentei, ele pode ser ruim se eu busco no outro uma coisa que eu desejo para mim, e ele pode ser ótimo e preencher o nosso vazio se eu busco no outro algo que me complementa independente das nossas diferenças, algo que me coloca num patamar maior, que é aquela coisa das pessoas conseguirem conviver apesar de todas as diferenças que elas têm. Isso é um sentimento metafísico e isso preenche um vazio. E nós temos, por fim, a Vênus em Peixes, que seria realmente o sentimento metafísico, que às vezes é aquele vazio que a gente sente de se unir a alguma coisa universal, alguma coisa assim divina, né? E coisas divinas são o amor, a aceitação, a paz, né? Então, a Vênus em Touro, ela tem o desejo de se conectar a algo amplo, universal, divino no sentido de não profano, de não no dia a dia. Então, a Vênus em Peixes, ela me diz assim, eu desejo fazer parte de algo maior, algo bom, entrar num contexto de algo universal. E isso a gente pode encontrar no amor, né, verdadeiro, a gente pode encontrar numa crença, numa religiosidade,
na espiritualidade. Então, muitas vezes, quando a gente sente aquela sensação, ai meu Deus, eu tenho um vazio e eu não sei uma coisa que eu não consigo me dar, às vezes eu não sei o que é. Pode ser realmente a necessidade de desenvolver alguma coisa que te conecte com vibrações mais superiores. E o que é uma vibração superior? É uma vibração que rompe com limites, rompe com julgamentos, rompe com expectativas. É como se fosse assim, eu preciso entrar nessa lei da aceitação, da perfeição, né, desse fluxo. Então, às vezes, esse vazio pode ser isso. E a boa notícia é que ninguém sente esse vazio se não teve essa experiência, né? Então, a gente não pode sentir falta de uma coisa que a gente desconhece, né? Então, se a pessoa, às vezes você tem essa sensação de sentir essa falta de algo, tipo assim, é um lugar que eu não sei onde é uma época que eu não sei qual ou eu não sei, eu sinto falta eu sinto saudade de alguma coisa que eu não sei o que é. Isso é memórias espirituais que a gente tem de coisas boas, né? Então, isso é bastante interessante. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pessoal, podem perguntar. Então, nós temos essa questão da falta vinculada à carência, vinculada ao vazio, né? E o vazio também pode ser de dois tipos, né? O vazio, ele pode ser realmente essa questão da carência, da falta, né? Eu tenho um lugarzinho ali onde tem um buraco, né? E eu vejo isso muito, e às vezes em casos em regressões que eu faço. O que acontece? Às vezes a gente cria mesmo buracos, vaziozinhos na nossa energia. E quando é que isso acontece? Isso acontece quando a gente passa por experiências extremamente traumáticas ou extremamente tão fortes que a gente acaba se abandonando. Então, por exemplo, uma possibilidade de suicídio, uma depressão extremamente forte, uma dependência de droga, uma situação extremamente traumática, sei lá, a pessoa viu alguma coisa um assassinato, um acidente. Nesse momento em que a gente tem um baque, um abalo de energia muito intensa, a gente pode criar um vazio na nossa energia. É como se a gente tivesse gastado um pouquinho mais das nossas reservas num determinado momento, né? E aí sim, aí às vezes a pessoa tem uma falta na sua energia e essa falta a pessoa desenvolve já um mecanismo diferente, uma compulsão, né? Um vício, uma compulsão, pode ser alimentar, pode ser droga, pode ser bebida, pode ser uma compulsão por atividade física, pode ser uma compulsão por trabalho, né? Não necessariamente a gente vincula compulsões com coisas orais, né? Comida, cigarro, ou com droga. Às vezes a gente desenvolve uma compulsão por um comportamento para tentar preencher um vazio, né? Então, uma coisa muito interessante da gente saber, muito importante, é que às vezes a gente tem vícios, né? Compulsões, vícios, porque na realidade a gente está tentando preencher um vazio, né? E um vazio ele não é preenchido por uma droga ou um vício ou uma compulsão alimentar, uma compulsão por atividade física, uma compulsão por trabalho, né? Ela não é preenchida por isso. Ela leva tempo para ser preenchido esse vazio. E esse vazio ele só vai sendo suprido quando a gente começa a se restabelecer, começa a se reconstruir, se fortalecer, né? É com essa questão do empoderamento, né? E o empoderamento é realmente essa capacidade que a gente tem de arrumar ferramentas para vencer as nossas fraquezas, né? Então, eu já vi vários casos em terapia, em regressão, de pessoas que construíram realmente vazios em si, né? Porque elas tiveram uma perda de energia muito grande e esse vazio, às vezes, a pessoa tenta reconstruir através de uma compulsão ou de um vício, né? São casos e casos, né? Mas então essa compulsão, esse vício, eles não preenchem esse vazio, eles apenas anestesiam a pessoa para que ela não perceba isso. E por isso que a pessoa não consegue parar. Porque daqui a pouco a pessoa, parou com a compulsão, ficou uns 2 dias sem, sei lá, comer tudo que queria, ou sem tomar um álcool, ou sem ir para academia, né, como de uma maneira bem desequilibrada, né, e volta a sensação.
porque essas coisas não preenchem vazio, apenas anestesiam a pessoa, porque às vezes a dor realmente é muito grande e ela é insuportável, né? Então, a gente tem essa questão do vazio energético, e esse vazio energético normalmente a gente tenta preencher por uma compulsão ou um vício. E compulsões e vícios, a gente fala muito de Netuno, fala de Plutão, fala da Lua, né? Essa tendência que a gente tem, a gente pensa que está se ajudando e no fim a gente está se destruindo, né? E às vezes a gente tem esse comportamento porque tem uma dor muito grande mesmo, né? Ninguém tem um comportamento que se prejudica se não for por dor, né? A gente tem essa questão da dor e a dor às vezes nos leva a comportamentos autodestrutivos, né? É que nem tem o ditado, né? Se tu tem uma dor, tá com dor de dente, então sei lá, bate o dedo na porta para ter outra dor para te distrair, é mais ou menos isso. Mas tem um vazio que é muito bom, né? O vazio nem sempre é ruim, que é o vazio. A gente tem 3 instâncias de tempo quando a gente fala de Saturno, né, de astrologia. O tempo cronológico, que é Cronos, tem Kairos, que é o tempo interno, e tem Eon, que é o tempo eterno, que é o vazio, né? Então a gente tem tanto o tempo do relógio para fazer as coisas, né? Tipo, tem que trabalhar às 6 da manhã, tem que almoçar ao meio-dia, né? Tem que ir no dentista às 3 da tarde. Como tem o tempo, o Kairos, que é o tempo emocional, que é o tempo da gente se elaborar emocionalmente, que é o tempo da gente elaborar perdas, que é o tempo da gente ressignificar a vida, que ele não depende do relógio, pode demorar um dia, pode demorar um ano, pode demorar 10 anos, né? Pode dar 13 encarnações, a gente não sabe. E tem o Eon, que é o tempo, o vazio, né? Que é o tempo eterno, onde não existe passado, presente, futuro, não existe pensamento, não existe nada. Que é o lugar que a gente tenta ir quando a gente faz uma meditação, né? Que é o lugar onde existe a plenitude, né? Então, pessoas que sentem esse vazio às vezes, elas podem ter tido essa experiência da plenitude, que é uma experiência netuniana, né? A experiência de não ter limites de espaço, limite de tempo, limite de nada. É onde não existe limites, onde não existe separação. Um limite que a gente tem é o corpo, né? Então é como se nesse lugar do vazio a gente não tivesse noção do corpo, do tempo, do espaço, de nada. Estivesse presente em todos os lugares ao mesmo tempo, misturado com tudo. Esse vazio é legal. Então o vazio em si não é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa negativa. O vazio ele comporta a possibilidade da plenitude, da satisfação plena, né? E diferente do vazio, que é o vazio vinculado à carência, né? E a carência, ela pode ser uma carência, não tem nada de errado com carência, mas são níveis diferentes de necessidades, né? A carência tem a ver com a falta, né? Então, quando a gente sente falta de algo para estar bem. E no caso de uma Vênus em peixes, ou no caso do vazio, né? No vazio como plenitude, a gente não tem a necessidade, né? Porque um dos motivos da gente sentir falta, sentir carência, é porque a gente tem desejos, né? Então a gente deseja coisas, a gente deseja tranquilidade, a gente deseja paz, a gente deseja encontrar pessoas legais, a gente deseja que o nosso dia seja bom. Então, a partir do momento que a gente tem desejos, a gente coloca um pouquinho em questão a questão da aceitação, né? Todo mundo quer ser feliz, mas às vezes o nosso desejo não nos leva para esse caminho. Então, às vezes a gente pode, eu quero ser feliz, eu quero encontrar pessoas legais, eu quero encontrar coisas boas, né? Mas às vezes o nosso desejo não é exatamente o caminho mais correto para esse lugar chegar, né? Então, às vezes a gente, se a gente trabalha um pouco a aceitação, tipo, é isso que eu tenho hoje, essa situação que eu tenho, essas condições são as melhores para mim, e a gente trabalha em cima delas, independente do desejo, a gente encontra menos a falta, né? Porque a falta está vinculada com essa nossa perspectiva de que eu vou desejar coisas boas para mim, né? Para os outros, e aí o meu desejo vai me levar para as melhores coisas. Isso é uma expectativa que a gente tem, né? A gente acha que desejando coisas boas,
a gente vai ter coisas boas. Não, às vezes o desejo nos leva para frustração, porque às vezes as coisas não acontecem como a gente gostaria, mas com certeza a gente caminha por um fluxo, tem um caminho que é o melhor para a gente. Aí vai das nossas crenças, né? Quando a gente tem uma crença positiva na vida, ou em Deus, ou em qualquer coisa, que a gente acredita que o fluxo das coisas é para a evolução, para a felicidade, a gente aceita os acontecimentos, né? Porque a gente ainda tem a ideia muito vinculada de que ser feliz é não ter problemas, né? Só que isso é uma impossibilidade, isso não é uma realidade, né? Ser feliz é um estado de espírito, não depende das condições do mundo lá fora. Ainda mais agora, né, gente, que está todo mundo preocupado, tenso com o futuro de tudo que está à nossa volta, né? Então, é importante perceber isso cada vez mais, que felicidade não é um estado externo, é interno, né? O mundo pode estar caindo lá fora, que se você estiver feliz ou infeliz, o mundo vai continuar caindo lá fora. Então é melhor a nível de imunidade, de felicidade, de bem-estar, de qualidade de vida, a gente conseguir desenvolver esse sentimento de estar bem apesar de, que é aquilo que eu falei da Vênus em Libra, né? Eu gosto, eu amo as pessoas apesar da gente ser diferente, porque o amor tem que ser um sentimento maior do que a diferença, né? Quando a diferença é um sentimento maior, a gente não consegue entrar nesse âmbito de sentimentos mais superiores que preenchem aquela sensação de vazio existencial. Porque às vezes a gente se questiona, meu Deus, eu estou fazendo o que na minha vida? Qual é o sentido da minha vida? O sentido da minha vida a gente não vai encontrar de uma forma linear, olhando assim trabalho, casa, relacionamento, carro. A gente não vai encontrar nisso, né? A gente vai encontrar um sentido da vida buscando coisas superiores. E coisas superiores são coisas que muitas vezes não são julgáveis, né? A gente não consegue definir exatamente o que são. Porque são ambos, são lugares, são energias, são instâncias que não tem separação, não tem limites, não tem diferenças, é tudo junto, tudo igual, né? Tudo caminhando no mesmo sentido. E até tu pode ter uma certa percepção disso, de saber como é bom a gente não ser julgado, como é bom não julgar os outros, sabe? Julgar os outros é muito cansativo e ser julgado é muito frustrante. Então o julgamento ele não anda muito linear com a questão da felicidade, né? Então, o que eu digo? Para preencher essa questão de vazio, né? Então, se você sente um vazio, e esse vazio é um vazio existencial, provavelmente você já teve essa experiência de completude, de vivenciar a perfeição, né? E você tem uma memória disso, né? Então, e essa sensação de perfeição, de completude, você pode encontrar aprendendo a desenvolver a aceitação e o não julgamento, né? Porque o não julgamento e a aceitação, eles retiram a questão dos limites, né? E a gente sofre porque se sente limitado, né? E a gente pode ir para essa instância superior, né? Então a gente pode encontrar um significado nisso. Muito eu vejo um pouco nessa questão existencial no mapa dracônico, que é um mapa anterior ao nascimento, que a gente tem o acesso de, por exemplo, quando a gente nasce num ambiente cheio de restrições, né? A gente nasce numa cultura, a gente nasce numa família, a gente nasce num clima, numa condição social e a gente vai se adaptando a isso, né? Antes do nascimento, a gente é pleno, a gente não precisa se adaptar a nada. Então a gente vibra uma energia que não precisa de adaptação. Então o mapa dracônico nos diz isso, que quem é você, né? Que energia é você? E essa energia, vamos supor, eu sou, eu sou ariana e meu mapa dracônico é sagitário, vamos supor, né? Então, eu nasci ariana, mas em essência eu sou sagitário. Então, sempre eu ir em direção a esse sagitário, a essa vibração, a essa questão de expandir a consciência, de conhecer culturas, de ampliar meu leque de vida, de ter uma posição mais positiva, vai me ajudar a preencher esse vazio existencial, né? Então, temos vários tipos de vazio.
esse existencial, ele é uma falta de algo além do físico, além do restrito, além do limitado, é a falta de algo que não tenha separação, né? Que não tenha julgamento, então ele é vertical. E temos aquelas faltas que eu falei, né? A falta física, né? Que é a falta do contato, a falta alimentar, a falta da troca, a falta de ver, de ouvir, de sentir um aroma, de sentir um gosto. A gente tem essa falta física, a gente tem aquela falta emocional, né? Da troca de afeto, de ser gostado pelas pessoas, de dizer que a gente gosta, de ter sentimentos bons, né? E a gente tem a falta metafísica, que é essa falta que vai além do outro, que vai além do que a gente faz, que fala muito do significado da nossa existência, né? E isso a gente pode ver um pouquinho no mapa dracônico, mas isso é conseguido com autoconhecimento, com certeza. Então a gente tem várias faltas que nos tornam carentes, né? Pessoas carentes. E às vezes por carência a gente desenvolve compulsões ou vícios, né? Então a gente tem que ter bastante percepção. E às vezes uma compulsão ou vício não é assim, a pessoa usa droga ou bebe ou é compulsiva alimentar. Às vezes são compulsões que a gente percebe como coisas pequenas, assim, o fato de tu ter que ter a mesma rotina, de seguir o mesmo caminho. Às vezes é uma compulsão para o trabalho, não conseguir desligar, né? Às vezes a gente tem a necessidade de tomar muito café. Então, tudo aquilo que nos prejudica, que a gente faz e que a gente sabe que não nos faz bem, não deixa, de certa forma, ser uma compulsão, né? Uma necessidade de preencher uma carência que está vinculada a um vazio, né? Então, todos somos carentes, sim, mas é importante perceber de onde surgem essas carências, né? E aí, que nem eu comentei, normalmente a carência ela vem do desejo, né? A gente deseja coisas, né? Deseja, mesmo que deseje coisas boas, né? Desejar felicidade, desejar paz, desejar harmonia é um desejo. E todo desejo, ele está em função de uma carência. Quando a gente aprende a aceitar as coisas, a gente aceita as coisas como elas são. Então, não necessitamos de desejos, a gente consegue encontrar a felicidade, a realização, a gente consegue encontrar tranquilidade, apesar do mundo estar caindo lá fora, né? Por quê? Porque a aceitação, ela é algo bem difícil, né? Não é se aceito, não, é realmente isso internalizado, né? Então, a aceitação, ela é algo que, na realidade, ela é desenvolvida e ela nos tira das diferenças, dos limites, porque a gente sofre porque vive no mundo dual, né? Tudo tem o seu contrário, tem o bom, tem o ruim, tem o claro, tem o escuro, tem o bonito, tem o feio, né? Quando a gente sai dessa dualidade, quando a gente sai da divisão, a gente encontra a aceitação, a gente entende que o dia, para ser dia, tem que ter noite. Para o bom ser bom, tem que ter o ruim para mim saber, né? Que bonito, para ser bonito, tem que ter o feio para mim saber o que é bonito. A gente funciona por comparações. Quando a gente sai dessa patamar de comparações e consegue atingir um patamar de aceitação, a gente compreende todo esse conjunto, essa dualidade, que é bem aquela coisa do yin, do yang, né? Da dualidade que existe em tudo que existe vida. Então, a gente tem essa possibilidade por isso que eu digo, aceitação não é dizer, eu aceito, é penitência, eu aceito. Não, aceitação é ter realmente essa percepção que o bem e o mal, o bom e o ruim, o claro e o escuro, o que eu gosto e o que eu não gosto, fazem parte de uma coisa só. Nada é só bom ou só ruim. E eu tenho a percepção, eu desejo o bonito porque eu sei o que é o feio. Então, a partir do momento que eu saio dessa dualidade, desse patamar, eu compreendo que o bonito e o feio são uma coisa só e um não consegue existir sem o outro. É meio complicado isso, mas é um exercício de evolução espiritual, realmente. E aí a gente chega numa Vênus em Peixes, que é uma entrega, é uma aceitação, é o desejo de estar o tempo todo em contato com algo realmente infinito, né? Como se a gente quisesse ter a experiência do infinito, aquele vazio que eu falei antes, né? Aquela instância do tempo, né? Que é o vazio,
porque a gente tem aquela instância do Cronos, do Kairos e do Éon, né? O Cronos é o tempo cronológico, né? Aquele que a gente se organiza no dia a dia. O Kairos é o tempo interno de elaborar nossas questões e sentimento. E o Éon é o tempo do vazio, é o tempo do nada, onde nada existe. É o tempo que não passa, é o tempo que não existiu, nem vai vir existir. É mais ou menos como a gente tenta imaginar o infinito, sabe? Aquela coisa que não tem definição. E isso também é um tempo. A gente tem a necessidade, e acho muito legal isso, as pessoas terem esse vazio existencial, que buscam sentido para as coisas. E aí essa busca existencial, ela nos leva para esse tempo. A gente nos tira do tempo do relógio, que a gente corre todo dia, nos tira do tempo da elaboração emocional e nos coloca no tempo onde tudo existe. E tudo é e não passa nem não passa, é o tempo eterno. Tá bom, pessoal? Alguma pergunta vocês têm? Se não, acho legal vocês refletirem um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão de qual vazio vocês realmente sentem, vocês percebem, vocês têm, a que carência está vinculado, qual é o comportamento para suprir essa carência, né? Compreender isso, aceitar isso, né? E ver até que ponto esse comportamento, né, que pode ser tanto a nível alimentar, ou de algum vício, ou de uma rotina, uma necessidade, realmente está sendo eficaz. Qualquer compulsão, qualquer vício não resolve, anestesia, né? E resolver essa questão realmente não é fácil, porque a gente tem que gerar uma nova energia para preencher um vazio, né? E isso a gente consegue com autoconhecimento no dia a dia, né? Buscando as coisas que são realmente boas pra gente, tentando perceber que o nosso desejo sempre está vinculado a uma carência, e o nosso desejo, mesmo que seja de felicidade, não necessariamente ele é felicidade, né? Porque a felicidade não é uma conquista de algo, é um estado interno, porque quando a gente está realmente feliz, a gente compreende que as coisas são duais, né? Que a felicidade, eu só sinto felicidade porque eu conheço a infelicidade, né? Então chega um momento em que a gente consegue, é como se a gente conseguisse olhar para uma bolha, e nessa bolha tem felicidade e infelicidade, e está tudo certo, porque não existiria uma sem a outra, né? Que é o lugar do vazio, do éon, do eterno, certo, pessoal? Então, espero ter explicado para vocês esses conceitos que são bem metafísicos, né? De vazio, de carência, de Vênus, né? A gente fala do mapa dracônico, a gente falou da necessidade de a gente perceber a dualidade das coisas, que por mais que eu queira a felicidade, por isso que o desejo às vezes não é bom, por mais que eu deseje a felicidade, eu estou falando de infelicidade também, porque um desejo leva ao outro, né? Não existe uma coisa desvinculada da outra, né? E acho que a gente pode ver bem isso naquele filme lá. Como é que é o nome daquele filme acho que é O Outro. O filme que tem lá um acidente de trem, e aí o Bruce Willis, né, o único sobrevivente, e tem aquela outra pessoa lá que é o lado negro dele, né? A gente percebe assim que o lado positivo e o lado negativo, eles não conseguem se dissociar enquanto vê dualidade. Então, muitas vezes é bom pensar. Aceitação é um bom negócio, porque a aceitação, ela me leva para a plenitude. E desejar a felicidade é atrair também infelicidade, né? A gente fala, dia de muito, véspera de pouco, né? Existe isso no ditado popular também. Sugestão de filme para o final de semana, Sexto Sentido. Sexto Sentido, será que foi esse Sexto Sentido? Acho que não, Sexto Sentido foi outro filme do mesmo autor. É o mesmo autor, é outro filme. É O Corpo Fala, lembrei. O Corpo Fala, eu acho que é. Sei lá, alguma coisa. Mas é do mesmo autor do Sexto Sentido, não lembro. Sou péssima com o nome, gente. Sugestão de filme pro final de semana. Tem um filme lindo que eu vi, que é... eu pra variar com o nome, né? Aquele que fala... Beleza Oculta, lembrei. Beleza Oculta é um filme, para quem não viu, ele é muito lindo. E ele fala sobre questões existenciais, sobre tempo interno,
sobre tempo cronológico, sobre perdas. Ele é um filme lindo, sabe? Eu não sou muito fã de filme triste, assim, de filme dramático. Ele não é dramático, mas ele é lindo porque ele é humano, assim. Então, acho que Beleza Oculta é uma boa dica de filme para vocês assistirem, pessoal. Ele é muito lindo para quem não viu. E quem viu, dá uma revida, porque eu acho que fala muito desse vazio, do vazio da questão do apego, do vazio emocional, do que a gente pode fazer com o corpo da gente, da busca de um sentido, né? Da busca do metafísico, tá? Então fica essa dica para o final de semana. Tá bom, pessoal? Se vocês quiserem, tem um presente para vocês. Se vocês quiserem, tem um e-book de análise comportamental, que é muito interessante a gente compreender comportamentos para se conhecer e conhecer o outro. Até no momento de saber se a pessoa está bem, se ela não está, se ela está com uma angústia. Se eu estou com uma angústia, como é que eu posso identificar como é que ela é? Então, eu tenho uma ferramenta de análise comportamental, um e-book, que você pode descobrir um pouquinho de você e um pouquinho dos outros, tá? Para ter ele, só se inscreve lá no www.bussolaplanetaria.com.br. É gratuito, tá? Vai lá, se inscreve, daí tu vai receber um e-mail, aí tu abre o e-mail lá, confirma, e aí tu vai receber esse e-book gratuito. E lá tem uma ferramenta de análise comportamental que você pode descobrir muito sobre você, sobre os outros, que eu acho que até a gente, quando quer ajudar alguém, não sabe se a pessoa tá bem, não tá, é interessante dar uma olhada. E se vocês quiserem mais conteúdo sobre questões comportamentais, sobre astrologia, né, sobre esses assuntos que são muito importantes e fascinantes, e sobre filme também, né? Tem nos meus canais muita coisa legal, bem diversificada, tá? No Dudy Rios no YouTube, no Dudy Rios no Face e no Insta, e tem meu canal no Telegram, Astro Curiosos, tá bom? Então, ótimo final de semana, tô fazendo live de segunda a sexta todo dia, sempre horário louco, porque não adianta, eu não vou ficar fazendo tudo no mesmo horário, que não é minha cara, minha lua é aquariana, não adianta, né? Mas se vocês quiserem ser notificados, se inscreve lá nos meus canais, se inscreve no YouTube, se inscreve no Face, né? Que não me segue no Insta, segue, que vocês vão ser avisados. Daí se interessar, beleza, assiste. Se não, indica para alguém que gosta também, que sempre é legal ajudar os outros, tá bom? Então, ótimo final de semana. E talvez eu veja algum segunda, tá bom? Beijo!